Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando Shimori e neste vídeo eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre a prova de ontem, que foi aplicada na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para o cargo de inspetor. Foram questões do padrão da Fundação Getúlio Vargas. O que significa isso, tá? Significa que são questões que já estavam de certa forma previsíveis. Então vamos lá, questão número 91. Na questão número 91 falou-se a respeito de critérios ou requisitos para a construção de uma senha. E essa senha, claro, é para que você possa proteger os seus sistemas, para que você possa ter segurança no acesso, ser uma senha difícil. Lembrando que no edital da Polícia Civil do Rio de Janeiro tinha inclusive esse tópico, senhas fortes e fracas. Então não era uma questão muito difícil, só tinha que tomar cuidado ali com a pegadinha a respeito dos dígitos numéricos, a respeito dos números no uso da senha, tá? A questão número 92 é uma questão clássica da Fundação Getúlio Vargas ao tratar a respeito do formato CSV. O formato CSV é um arquivo de texto separado por vírgulas. E esse formato é um formato intercambiável que você pode utilizar no Microsoft Word, pode utilizar no Microsoft Excel, pode utilizar como formato de exportação de mensagens de e-mail lá do Microsoft Outlook, pode utilizar também como formato de exportação dos favoritos do seu navegador de internet, passando para outro navegador, fazendo a importação e exportação de forma manual. Esse formato CSV é um formato de texto, que você pode inclusive editá-lo pelo bloco de notas, caso o arquivo não seja gigantesco, ok? Ele tem ali limite do tamanho de edição do arquivo. A questão número 93, ela tratou a respeito de um conceito que é muito comum nas provas da Fundação Getúlio Vargas e também na prova da Fundação VUNESP, que são as quebras de seção. As quebras de seção são divisões de formatação que permitem você criar configurações diferentes dentro de um mesmo documento. Portanto, para você inserir uma quebra de seção, você deve acessar o recurso que está disponível lá na guia de layout, ou nas versões antigas, layout da página. Questão número 94. A questão número 94 ela falava sobre o LibreOffice Writer, ok? Que é o editor de textos ali do pacote LibreOffice. Apesar de falar, a respeito do LibreOffice Writer, ela é uma questão que é genérica, serve para qualquer editor de textos. Pode ser para o WordPad, pode ser para o Microsoft Word. A seleção de partes não contínuas, ou seja, de partes individuais dentro de um documento ou uma planilha e tal, é feito quando você segura a tecla Ctrl e vai clicando nos elementos que você deseja selecionar, fazer uma seleção individual. Igual você faria no explorador de arquivos do Windows, ali onde você seleciona arquivos para poder deletar, renomear, copiar e etc. Questão número 95. Questão número 95 ela trata das funções soma e máximo. A função soma é para somatório dos valores informados como seus argumentos, e a função máxima é para dar o maior valor entre todos os informados nos seus argumentos. Não tem nenhuma pegadinha aí, só tem que observar a simbologia. Ponto e vírgula significa e, dois pontos significa até, ou seja, uma questão light relativamente em comparação com as demais. Na questão número 96 você tem lá a parte que fala a respeito de congelamento no Excel. Congelar no Excel, congelar painéis no Excel, serve para você dividir a sua planilha em regiões que não serão movimentadas quando você deslocar para baixo ou para o lado, tá? O congelar linha superior vai fazer com que, a partir do cursor atual para cima, do local onde o cursor está, local atual do cursor, para cima, fica fixa. Então, quando você descer, essas linhas superiores elas continuarão fixas. E também existe o coluna à esquerda do cursor onde estiver posicionado. Aí ele congela somente as colunas da esquerda e quando você for para a direita, ele continuará mostrando aquelas colunas. Então, é uma questão também tranquila, um pouquinho mais técnica, tá? Para quem mexe mesmo com a parte de planilhas. Outra questão de planilhas foi a questão número 97, tá? A questão número 97, ela fala a respeito da proteção da planilha e também do seu compartilhamento. É possível você fazer células distintas com regras de proteção? É possível você desproteger é possível você atribuir mais de uma senha para uma planilha? É claro, essas coisas que são assim, digamos, muito estranhas, elas estão erradas, tá? Você consegue realmente fazer a proteção da planilha, consegue fazer sim a proteção das células, mas não com duas senhas, por exemplo, ok? Existe a senha de proteção, existe a senha de gravação, são outras coisas que estão relacionadas à parte de arquivo e não à parte da guia revisão, que
que foi questionado ali. Questão 98. Questão 98 é um clássico na Fundação Getúlio Vargas e também na Fundação VUNESP, que é a parte relacionada ao endereço de URL. Endereço URL é baseado em protocolo, máquina, caminho, recurso. Isso na construção básica. E também tem aquele modo, né, na construção detalhada, que envolve o esquema, nome do domínio, número da porta, caminho, recurso, carry string, fragmentos. Esse endereço aí, no caso da questão, né, que é o mercado.com.br/informática/ ponto de interrogação. Olha o carry string aqui, ó. Filtro igual a C56, ele está dizendo assim, né? De acordo com a estrutura padrão de uma URL, o componente que não foi explicitamente especificado, né, ou seja, aquilo que não foi colocado explicitamente, não foi o caminho, porque o caminho é a barrinha, né, o domínio é o nome máquina.com.br, o esquema ou protocolo é o HTTPS, número da porta, aí sim, né? O número da porta ele não foi mostrado. E o carry string, letra E, foi mostrado, que é o ponto de interrogação. Então, a questão 98 ela envolveu justamente isso. Você tinha que conhecer a estrutura básica de uma URL e também a sua forma expandida, detalhada, incluindo a carry string, fragmento. Não chega a ser difícil, mas é uma questão técnica, né, para quem está acostumado às questões da Fundação Getúlio Vargas e da Fundação VUNESP. A questão número 99, ela fala a respeito, né, do Windows abrir sempre o Google Chrome com relação ao arquivo PDF. Essa foi uma das questões mais tranquilas da prova, pois é aquela que certamente você tem na sua casa. Quando você tenta abrir o edital, por exemplo, que é um formato PDF, aí ele vai lá e chama o Google Chrome. Dá para você fazer, no caso, essa associação? Dá. Os navegadores de geral, eles são leitores de PDF também, tanto que o Windows 10 ele trata oficialmente o Microsoft Edge como leitor de PDFs, mas é possível alterar isso nas configurações, lá na abertura dos programas padrão. E a questão número 100, né, ela fala a respeito lá do Windows 10, que na interface do Windows 10 existe um painel que serve para você fixar os aplicativos frequentemente utilizados. Aí deu, né, as opções de acesso rápido, área de trabalho remota, que não é, né, a barra de tarefas, que é a taskbar, a Cortana, que é a assistente virtual, e o menu iniciar. Bom, essa é aquela que a gente pode ficar em dúvida, pois você consegue fixar coisas no acesso rápido, consegue fixar coisas na barra de tarefas e consegue fixar coisas no menu iniciar. Vamos ver o que a banca vai dar nessa questão número 100. Essa seria assim a mais polêmica entre essas questões. E foram essas as questões da prova da Fundação Getúlio Vargas, aplicada no concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, cargo de inspetor. Prova realizada ontem, certo? Prova realizada ontem, no dia 30 de janeiro de 2022. Continue acompanhando aqui no QG. Logo nós teremos outros vídeos comentando outras questões de outras disciplinas, de outras provas. Então fique atento aqui no nosso canal. Valeu, tchau, tchau!